Boa tarde, bom dia, boa noite, galerinha. Bem-vindo novamente ao canal Código na Veia. Vamos dar sequência novamente aí aos nossos videoaulas, onde estamos desenvolvendo aí um projeto para gestão de oficina mecânica. Bom, como já te expliquei, né, esse sistema vai ser bem completo aí para a gente conseguir gerenciar uma oficina, aí, seja ela pequena, seja ela grande, né? Com todos os requisitos aí, até alerta para manutenções preventivas aí para enviar para o cliente, o sistema vai conseguir fazer. Bom, na aula passada, né, na aula já fizemos a controller, criamos uma controller, alguns endpoints que vamos usar, criamos aqui os nossos DTOs e as nossas entidades, que vamos precisar, né, para depois, conforme for ao decorrer do projeto, se precisar adicionar mais algumas coisas, a gente adiciona. A gente vai trabalhar com Código Force, então a gente consegue no projeto aí depois dar um migration aí e criar os campos necessários e as tabelas. Não criamos o banco ainda, né, mas vamos criar os nossos bancos. Assim que eu criar alguns entidades aqui já, nossos modelos de banco, e aí eu vou fazer um migration aí necessário para a gente começar a dar sequência aí no nosso projeto. Bom, criamos aqui na aula passada também, né, no domínio, né, no nosso projeto de domínio, a nossa pasta de entidades, né, e dentro dela tem uma pasta de account, e que dentro dela tem uma classe aqui, nossa entidade aqui, de usuários, né? Por enquanto criamos só como eu expliquei, né? Por enquanto criamos só duas propriedades dentro dessa, mas dentro de Identity User tem várias outras propriedades, né? Que já vem configurado aí quando nós instalamos o nosso Identity Core aí. Expliquei isso na aula passada. Então, beleza. O que nós vamos precisar fazer agora para dar sequência? Vamos trabalhar com interfaces aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Dentro de próprio domínio aqui, vamos fazer o seguinte. Criar uma pasta. E dentro dessa pasta, vamos criar uma pasta, né? E vamos renomear ela de interfaces, né? Interfaces, beleza? Então, todas as interfaces do nosso projeto vão estar aqui dentro. E o que eu vou fazer aqui dentro? Dentro dela eu vou criar uma outra pasta e eu quero uma interface básica ali, uma interface base, né, básica, uma interface genérica, né, que alguns projetos, alguns desenvolvedores dão o nome de generic também, né, mas o que eu vou fazer dentro dessa genérica aqui? Eu quero que tenha aqui todos uns métodos, né, da nossa interface genérico, né? Por isso que, ou base, né? Por isso que eu quero que tenha aí, que ela seja, como que eu posso dizer, utilizável, né? Em qualquer outra interface aí, se eu quiser herdar ela, né? Bom, vamos lá, né? O que aconteceu aqui? Deu algum problema da nossa, eu acho que pode ser. Ele deu um probleminha aqui, mas depois eu resolvo isso. Talvez seja um conceito de a gente está herdando esse cara para cá e aqui ele está como, deixa eu ver um negócio aqui, a Identity Core 9.10. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou dar um update aqui, porque lá acho que está 9.9, né? Vamos fazer o seguinte, talvez deu conflito aqui nos package, e a gente vai ver aqui, ó, 9.9 e aqui está 9.10. Vamos fazer o seguinte, no nosso instalável aqui, ele está 9.10, vou colocar ele como 9.9 para que ele venha estar na mesma versão ali. Talvez isso esteja dando conflito ali. Foi bom acontecer isso para que a gente venha tentar corrigir junto aqui, né? Espero que seja isso.
se não for, depois a gente, para que não venhamos ficar perdendo muito tempo, deixa eu dar um rebuild. Já resolveu aqui, pessoal. Então era isso mesmo. Então, foi bom acontecer isso. O que acontece? Toda vez que você instalar algum projeto, dá uma olhada se não teve conflito nos pacotes aqui, tá? E aí quando você abre os packages aqui, os pacotes, vocês vão ver as versões. Como ele está herdando esse cara para cá, como injeção de dependência, está sendo injetado aqui também, então ele conflitou com esse aqui, ó. Né? Eu estou usando ele e estou usando ele aqui, ó. Então ele deu conflito, tá? Para você ver, aqui ele estava 9, né? E aqui eu instalei a última versão que estava lá, que era 9.0.10. Então ele já deu um conflito aqui, né? Já reclamou pra gente. Mas beleza, como eu falei, simplesmente fui lá e alterei ele para a mesma versão e ele já voltou a ficar certinho aqui sem nenhum conflito. Bom, vamos lá. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós viemos aqui e criamos a nossa interface. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em cima da nossa pasta Base e vou colocar um novo item aqui. Aqui, ó, tem alguns caras. Se você quiser colocar como classe, né, ele vai criar também. O que eu vou colocar aqui, ó? iBase. Eu vou dar esse nome, repositório, tá? Porque o I, né? O I de UI aqui, né? De interface base, ele vai sempre estar dentro de um repositório que nós vamos fazer em outra camada. Então, só para ficar com uma descrição amigável aí, que a gente consiga identificar, né, o que é repositório, o que não é, porque depois nós vamos ter um base repositório também, né? Então vamos criar as interfaces primeiro. Então o que eu vou fazer? Vou adicionar, e aí vocês vão notar que ele, a gente vai colocar public, né, para que ele consiga ver em qualquer lado do projeto. E aqui ele não está como interface, mas vocês podem mudarem aqui, agora ele sim é uma interface. E o que nós vamos fazer? Essa interface, ela vai ser responsável para quê? Para cadastrar, né, para atualizar, para excluir. Então eu quero que ela seja uma interface básica ou genérica aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um método task, que depois vai ser assíncrono e cadastrar. Tá? Para que ele seja básico e utilizável em qualquer depois interface que eu fizer, né, qualquer outra, né, eu vou colocar aqui que ele vai ser um cliente, tá? Ele vai ser de tabelas, tá? De tables, tá? Entity. E aí, o que eu vou fazer? Ele vai ser um... Opa, peraí, pessoal, eu preciso fazer uma... assim não funciona. Eu preciso fazer um ajuste aqui. Desculpa aí, estou emocionado aqui. E adiantando as coisas. Mas o que eu preciso passar para ele, tá? Tudo aqui vai ser genérico. Então, depois nós vamos usar ele, vocês vão entender. Mas o que eu preciso passar para ele aqui? Eu preciso passar para ele, né, que ele vai ser um entity, tá? E aí, ó, o meu próprio Visual Studio aqui, né, ele me deu uma sugestão aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero que aqui, peraí, deixa eu dar um... vocês podem usar assim, tá? E o jeito que eu coloquei. Eu gosto de usar assim, tá? Eu acho que fica mais amigável. E aí vocês podem copiar esse cara para cá. Ou escrever, tá? Então, o que ele está falando? Ele vai ser, né, um entity aqui, né, uma entidade de tabelas. Por isso que o T é table e entidades, né? Você vai ser uma entidade de tabelas, onde ele vai transformar o entity em classe, beleza? Numa classe aí. Então, o que nós vamos fazer? Agora sim eu consigo usar o nosso, porque a gente está usando ele aqui, então eu consigo usar o entity. Aí aqui você pode usar o nome que você quiser, mas eu uso sempre esse conceito aqui. Beleza. Talvez não está muito claro ainda, mas nós conseguimos depois desbravar e aí mostrar. O que eu vou fazer aqui também? Então eu consigo fazer um atualizar,
O atualizar, geralmente, a gente precisa pegar todos os dados, né, e atualizar todas as informações que a gente precisa. Então, por isso que eu estou usando o TENT, tá? O excluir, ele pode ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou colocar aqui o excluir. Ele pode ser um pouquinho diferente. Se eu quiser, eu posso passar todo esse cara, mas geralmente podemos passar um excluir aqui. Deixa eu pensar, porque se a gente for usar ele... Não, eu não vou usar ele talvez no nosso... Eu vou deixar ele criado, mas eu vou deixar assim, ó, o ID. Depois eu penso aqui como a gente vai... E aí, por exemplo, eu posso também criar um task enumerable, né? Task enumerable. E aqui vai ser tipo uma lista, né? E aí a gente pode passar o nosso cliente, porque vai ser os nossos objetos aqui dentro, né? O que eu quero que ele seja, né? Eu quero buscar por ID, por exemplo. Então eu quero que ele busque, eu vou colocar aqui ID. Eu quero que ele busque qualquer informação que eu quero buscar, se eu for usar esse cara, por ID. Beleza? E talvez, deixa eu ver se eu consigo buscar, consigo também, mas por enquanto vamos deixar assim. São 4 métodos, tá? O cadastrar. Então aqui é o CRUD, né? O CRUDzinho que a gente conhece aí, né? Cadastrar, deletar, atualizar e leitura, né? Que a gente vai buscar. Aqui eu estou buscando, posso fazer ele assim também, ó. Não usamos muito, tá? Porque talvez, aqui eu vou colocar assim, ó, buscar todos. Não recomendo, né? Mas vamos deixar ele aqui, ó, buscar todos. Porque, às vezes você pode ter muita informação e aí buscar todos não vai ser legal, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um cara aqui, save, change, assim. E aí a gente pode fazer um cara para fazer o nosso, quando a gente fazer as nossas requisições, a gente manda salvar direto por aqui, usando a interface. Bom, vamos lá, deixa eu só deletar esse cara daqui, que nós não estamos usando. Bom, aqui criamos a nossa interface genérica aqui, beleza? Que a gente pode usar ela em qualquer lugar. Agora, o que nós podemos fazer, tá? Podemos vir aqui no nosso, eu não lembro se nós já criamos os nossos repositórios. Criamos, tem uma classe aqui que está de bobeira aqui. E vamos criar agora uma pasta chamada de... cadê a pasta? Repositórios, beleza? Vai ser os nossos repositórios. E dentro dela eu quero também ter uma classe base aqui, um repositório base. Você pode até colocar repositório, base e repositório. Nós colocamos só base, eu vou deixar só base aqui também. E vamos criar agora ela já não é uma interface, tá? Agora ela vai ser um base repositório. Beleza, então nós temos agora uma classe. E agora, pessoal, agora que fica legal a brincadeira para vocês entenderem. O que acontece? Nós vamos precisar injetar a nossa classe de interface no nosso repositório, para que a gente consiga herdar as nossas... para a gente conseguir herdar as nossas... interfaces, né? Então, o princípio, na verdade, do repositório, como ele vai ser base, praticamente é a mesma coisa. A gente vai criar aqui algo genérico, né? Então, assim, nosso entity. Então, o que ele acontece? Ele tem um entity, e aí a gente consegue herdar aqui o nosso base, né? O nosso base e base repositório. Eu acho que foi isso o nome que nós demos. Deixa eu só
dar um Ctrl ponto para ver se eu consigo trazer. Ah, está vindo para cá já. E o que acontece? Aqui ele vai ser sempre tente, né? Tente, porque aqui nós não sabemos o tipo, o objeto que vai vir aqui. Então ele vai ser sempre esse tente. Bom, posso pôr algumas coisas aqui, por exemplo, disposable, que daí daqui a pouco eu explico o que é isso aqui. Disposable, acho que já é isso aqui. E aí ele vai herdar também do mesmo cara que a gente já tem aqui. Bom, aqui eu vou dar um Ctrl ponto, que ele também é um, como eu posso dizer, ele é uma interface, então ele tem que implementar, implementate interface, ele já veio para cá, daqui a pouco nós configuramos ele. E aqui nós vamos fazer o seguinte, dar um Ctrl ponto também, a gente vai implementar as nossas interfaces. Olha que legal, pessoal. As interfaces que nós implementamos lá, aqui nesse lugar, se você, eu dei um F12 aqui para a gente entrar dentro dela, se você ver, nós implementamos ela veio tudo para cá agora. Então aqui que nós vamos começar a fazer nossas brincadeiras para fazer as nossas regras de negócio, né? Atualizar, buscar, né? E cadastrar. Então será aqui dentro que nós vamos fazer todas as configurações aqui necessárias, tá? Então basicamente é isso que nós precisamos. Então basicamente isso que nós precisamos, mas agora precisamos, né, fazer as configurações necessárias e implementá-las, né? Implementá-las. O que eu vou fazer? Nós precisamos, para implementar isso, a gente precisamos enxergar o banco, né? Então, se eu for atualizar, for cadastrar, eu preciso cadastrar num banco ou em qualquer outra maneira que a gente precisa salvar os nossos dados. No nosso projeto, a gente precisa criar aqui um construtor. Um construtor nada mais é que uma classe da mesma classe aqui, vamos dizer, por esse nome. Tá vendo que o mesmo nome ele criou aqui dentro. E aqui ele consegue, né, como que eu posso dizer? Ele consegue pegar os nossos dados e injetá-los qualquer outra interface dentro, né? E aí a gente consegue fazer as nossas requisições, né? Só estou pensando aqui, pessoal, como que a gente vai fazer aqui, porque a gente não tem o banco, né? Então a gente precisa fazer umas... Beleza. Bom, a gente precisa desse cara, desse construtor, para a gente instanciar os nossos objetos, né? Então aqui ele vai criar as nossas instâncias, tá? Então ele vai fazer isso de maneira meio que automaticamente, né? Mas para isso o que nós precisamos? Eu preciso criar aqui dentro, então isso aqui, basicamente a nossa instância, eu vou falar para ela, data, contexto, e aí vocês vão entender que contexto. Deixa eu só dar um Ctrl ponto, eu não lembro se eu coloquei este nome, coloquei, ó. Então pessoal, o que eu vou fazer? Deixa eu só dar uma instância aqui. Ó, pessoal, isso aqui, ó, é o nosso contexto do nosso banco, beleza? O que nós precisamos fazer? Injetar aqui e aí instanciar esses nomes aqui. Então, o que nós vamos fazer? Dar um Ctrl ponto aqui em cima também desse objeto, do nome dele aqui, ó, e a gente vai criar aqui, ó, acho que é esse de baixo, ó, private, hand only. Então, ele vai injetar aqui em cima, ó, vocês verem. O que eu vou só mudar, eu vou colocar um underscore aqui na frente, tirar esse this e colocar um underscore aqui. Pronto. Basicamente, a gente injetou aqui, né, as nossas instâncias do nosso banco de dados, para a gente fazer as nossas requisições aí no banco, cadastrar e etc. Bom, o que nós vamos fazer? Aqui eu quero que ele seja async, né?
Então, no nosso atualizar, basicamente, eu vou tirar esse cara daqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Basicamente, pessoal, é isso aqui, ó. Eu vou chamar o nosso banco, certo? Vou dar um set aqui, porque eu preciso passar para ele algo que eu não sei ainda. Então, basicamente, ele vai dar um entity, e vamos falar para ele que ele... deixa eu ver aqui o que tem aqui. Então, basicamente, quando a gente dá um ponto, ele aparece algumas coisas aqui. Ó. Tem um update. Eu acho que é só update. Ele não tem update assim? Não, né? Então, basicamente é isso. O que a gente fizemos? Ele não veio o salvar aqui? Veio. Então, já que a gente implementou na nossa interface o nosso save, então, simplesmente, o que eu vou fazer? Vou dar um await, já que ele é um async, pensando aqui, ó, ele é uma tarefa assíncrona. Então, a gente vai dar um await, porque a gente precisa aguardar as próximas requisições. Então, cada requisição ele aguarda umas, executa e vai aguardando. Então, a gente chama o nosso método de save aqui. Esse método, se você dá um F12 aqui, ó, ele veio para cá, que nós implementamos ele na interface. Só que ele não está sendo implementado aqui ainda. Então, vamos já implementar ele para que já fica certo o nosso save, né? Para que a gente não venha esquecer. Então, vamos fazer o seguinte. O nosso save aqui, ele é um assíncrono também. E a gente vai fazer o seguinte. Await, né? E ele vai ser um data sempre, porque a gente está usando, e vai ser, e aí você pode ver que o próprio data contexto, ele já tem um save, save change, deixa eu ver aqui, que deve ter um save change assíncrono, né? Aqui, ó. Então ele vai ter aqui. Adinaldo, por que já não faz isso aqui? Não precisa. Tudo bem, se vocês não quiserem fazer esse método aqui, vocês simplesmente façam do jeito que está aqui e coloquem cada método. Não tem problema também, tá? Aí vocês não precisam ficar chamando ele aqui, só vir aqui e cadastrar. Não tem problema, tá? É só um conceito que eu fiz aqui diferente, tá? Eu criei um método para isso. E aí eu chamo eles, a função dele aqui para salvar. Não tem problema nenhum. Aí é cada um ver a maneira que acha melhor. Bom, para a próxima, para que a gente venha finalizar isso aqui, vamos fazer já o buscar aqui. Então, novamente, passamos o assíncrono para cá. Vamos fazer o buscar agora por ID. Tá? Ele é um pouquinho diferente, porque a gente vai dar um return nele. Como ele precisa buscar algo, alguma coisa, né? Ele precisa buscar os resultados, a gente precisa dar um return para ele. Simplesmente eu dou um return await. Opa, vem o await. Cadê o await? Return await. Não sei por que ele não quer vir. Peraí, eu que estou digitando errado. Aí não vai, né? O data contexto. O data contexto. E aí a gente vai falar o quê? O que eu preciso, né? O set aqui, que eu vou passar um objeto. Entity, né? E eu vou passar um objeto. Note que é bem simples, tá? Lógico que tem regras, né, mais avançadas, né? Mas aqui a gente está buscando os básicos mesmo, né? O que a gente precisa. E o que nós vamos fazer diferente, tá? Vamos fazer algo diferente aqui. Para que a gente não venha sobrecarregar os dados na hora que para que nós venha sobrecarregar o sistema na hora de buscar os dados. Então, para isso, tem um método que a gente usa muito aqui, né? Eu já passei algumas coisas que às vezes não colocava e às vezes pode ficar um pouco lento, né? Que é o famoso no Ident, é o as no. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui, ó.
O que acontece, né? Ele é um recurso do Entity Framework, né, que serve para melhorar as performances, né, das consultas, quando você precisa alterar dados e os objetos que retorna do banco. E aí, o que acontece? Por padrão, você faz consultas, né, no Entity, ele rastreia, né, e faz os objetos retornarem, né? E aí ele guarda algumas informações, né, ele guarda uma cópia interna, né, das entidades. E depois ele atualiza no banco, quando você chama no save change, né? Então ele serve muito para não deixar muito para que não venha sobrecarregar aí, né? E não fica ele não, na verdade ele não deixa um rastreio, né? Para que não fica sempre criando um monte de rastreio e o sistema vai ficando mais lento, né? Cada requisição para o banco. Bom, é isso, né? É bom pesquisar, né, o que eu estou explicando aqui para entender melhor, dar uma olhada na documentação. Talvez não tenha explicado direito, né? A parte que eu falo explicar direito com mais detalhes, né? E aí é bom sempre dando uma olhada e entendendo na documentação da própria Microsoft. E aí, como a gente está buscando por ID, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um first assíncrono, e aí eu vou fazer o seguinte, eu preciso passar para ele um ID, né? Um ID, e aí eu pego e falo contém, talvez isso funcione, contém, deixa eu ver se ele aparece aqui, first async, tá, contém. Se não aparecer, deixa eu ver se ele tem essa função, porque ele tinha antes, talvez mudou alguma versão e não tem mais. Contém, deixa eu ver, deixa eu ver se ele aparece, contém. Não tem mais não, pelo menos não está aparecendo aqui. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Olha, não tem igual, ele mudou. Mas vamos fazer o seguinte, vou ser igual ID. E aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Ele está dando um erro. First async, deixa eu só tentar descobrir. Tá, elemento assíncrono e tal, contexto, set entity. Deixa eu só quebrar um pouco aqui, para ficar mais claro para nós aqui. Aqui, para que eu preciso desse? Aqui, beleza, ele tá certo, return await. Deixa eu só dar um to. Aqui não precisa, né? E aí a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se igual ele funciona. ID. Tirar um daqui. Ele tá dando alguma. Não tô tentando. É igual. First async. Deixa eu ver. Vamos tentar resolver isso. X first async. Beleza. Aí. Peraí, pessoal. Deixa eu ver se eu tô fazendo algo errado. É igual um ID. Contains. Não. Peraí, buscar por ID.
Aí não funciona, né? Porque, na verdade, ele precisa ser... aqui, ele está precisando ser... não tem que ser string. O que eu posso colocar aqui... Deixa eu ver um negócio. X ponto... ID. Não, porque aqui não vai funcionar. ID. É int para... Tá, ele não vai deixar colocar aqui, porque aqui teria que ser o string. Buscar por ID. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma alteração. Depois a gente tenta resolver isso. Na verdade, nem precisamos, né? Aí aqui só precisamos resolver, senão ele fica... aí x igual a ID. Ó, agora ele veio o contains aqui, ó, tá vendo? Mas era porque aqui estava int. Só que mesmo assim, ele está me dando erro. Deixa eu tentar ver se eu consigo adicionar um cast. Ah, pessoal, eu fiz, na verdade, busca por ID. Ah, já entendi. Como eu fiz ele um enumerable, ele estava reclamando, né? Porque ele é um enumerable. E aí ele ia trazer um ID só, mas aí eu passei ele para enumerable. Beleza, deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver um negócio. Aqui está enumerable. Aqui está enumerable. Talvez aqui não precisa ser enumerable. Talvez não precisa. Mas vamos deixar ele enumerable aqui, tá? E aí a gente... Se bem que eu não preciso. Se eu estou trazendo um só, eu não preciso trazer uma lista. Então, basicamente, aqui, ó, eu não preciso desse cara. Estou trazendo um só, seria desnecessário trazer uma lista, tá? Então aqui, ó, ele não vai ficar com uma lista. Vamos só arrumar ele aqui. E aqui a gente tira esse cara daqui, ó. Beleza. O que acontece, pessoal? Aqui, ó, eu vou trazer um cara. Então eu tenho um usuário com ID 1, por exemplo, né? Então eu trago um cara. Não preciso agora se eu tivesse, por exemplo, um usuário, ele tem um ID, mas tem vários, uma lista, né? Ele tem nessa tabela tem, ele não é uma chave única, né? Aí poderia trazer uma lista aqui, mas a gente pode fazer depois, se a gente precisar trazer uma lista, né? Aqui eu quero um cara só, então não precisa. Então aqui um só, então você não teria problema também deixar lá, mas a gente não vai trabalhar desse jeito. Aqui sim, né? Aqui a gente vai trazer uma lista. Então aqui já está uma lista, né? Então a gente consegue trabalhar com todos aqui. E aí, basicamente, se eu tenho todos, eu não tenho um parâmetro aqui, né? Então, simplesmente eu vou dar um return e await e vamos fazer o seguinte, dar um data contexto. O que eu quero trazer desse setting, né? Eu quero que ele tenha um entity. E esse TENT eu posso fazer as no track também, para não... Aí fazer um toList, deixa eu ver, toList assim. Simplesmente isso, pessoal. Opa, vou fechar aqui. Simplesmente isso, ele vai trazer uma lista aqui, tá? Então, beleza, é isso aí. Aquele lá que nós fizemos aqui, como se nós tivesse colocado o enumerable, não precisava ter aquele cast aqui também que apareceu. A gente só colocaria isso aqui no final. Para nós finalizarmos aqui, porque está demorando demais, né? Vamos correr aqui para não ficar muito grande aqui, tá? Então vamos fazer o cadastrar. Cadastrar, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esse cara aqui, ó. Tá?
para não ficar muito longo o vídeo. Então, a única coisa que ele vai ser um add async e salva também o registro. O excluir, basicamente a gente vai excluir, e o excluir é um pouquinho diferente. Deixa eu fazer esse dispose e já explicar o que seria o dispose, tá? Toda vez que você faz uma requisição, ele cria, né, sujeiras, como se fosse sujeira dos objetos. E é bom que a gente tenha esse cara para quê? Para que ele limpe isso, né? Para que ele venha limpar, né? Liberar os recursos. Isso seria, né, a palavra mais correta aí, né? O conceito correto. Ele vem, o dispose, né? Ele é um método usado para liberar recursos não gerenciados, vamos dizer, nesse conceito aí, tá? E aí, o que acontece? No C Sharp, ele tem um cara que chama Garbage Collection, tá? Onde fica, né, as sujeiras ali, né? E ele tem um cara chamado GC, que é o Garbage Collect, né? E aí ele vem limpar esses objetos. Aí toda vez que você cria um objeto, ele cria os recursos de sujeiras ali. E aí ele já faz isso meio de maneira automática, quando você cria esse cara. E toda vez que você faz uma requisição, ele chama esse cara e aí ele limpa, né, os recursos ali para liberar, né, os recursos liberar os recursos que não são gerenciados, né, pelo sistema, né. Então, basicamente é isso. O que a gente vai fazer, tá? A gente precisa criar, deixa eu pensar aqui, tá? A gente precisa criar um cara a mais aqui. Eu vou colocar esse cara lá embaixo. Eu não quero que ele seja aqui. Eu vou colocar ele um cara. Por que eu não quero que ele seja aqui? Tá? Porque eu vou criar uns caras aqui embaixo. Então ele tem que ter um private. Esse cara vai ser privado. Ele vai ser booleano. E ele vai ter um dispose. Vai ser igual a false. Beleza. Isso é falso, beleza. Acho que é isso. E esse cara, deixa eu ver, ele não vai ser aqui embaixo, mas eu quero criar... Não, beleza, eu vou criar um outro cara aqui embaixo, ele vai ser um cara, um property. E aí ele vai ser um virtual, para que ele possa trabalhar de forma independente ali. E aí ele vai ter o mesmo nome ali do dispose. Beleza, acho que é isso. Ele precisa também ter um parâmetro, um booleano, um bool, deixa eu ver, dispose. E aí vou fazer o seguinte, esse cara aqui eu vou transferir ele para baixo. Só para ele ficar em cima aqui do que eu quero, tá? Então, beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte, se dispose, que é o que eu estou trabalhando com ele ali, se dispose. E aí eu consigo fazer um return, beleza. E aí aqui esses caras aqui, pessoal, você pode pegar direto lá na documentação da Microsoft, tá? Eles já meio que tem meio que montado isso aqui, tá? Eu peguei de lá, basicamente, o método que eles fizeram lá, já tem todos os conceitos certinhos, né? Então eu já uso de lá, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar um dispose, dispose vai ser got verdadeiro, então beleza. É isso aí. E aqui, dentro desse cara, agora eu dou um dispose, que eu estou chamando o cara de baixo, dispose, é true, né? Aí estou passando para ele que é um true, e aqui vai vir o conceito do Garbage Collector, que é aí ele já veio aqui, ó, e ele vai dar um suprafinalize this. É isso aí. Eu acho que é isso aí só. Beleza, toda vez que ele
faz um cara, ele vai passar, toda vez que você faz um cadastro, ele vai passar disso aí, limpa todos o que precisa ser limpado e aí por diante sempre você tem o seu sistema não com muita sujeira aí nos objetos aí. Beleza. Pessoal, só falta agora o excluir, né? Eu acho que só falta o excluir. Então, o excluir é um pouquinho diferente, porque a gente precisa garantir que o que nós estamos trazendo são os dados, são os dados que realmente estão vindo nesse ID aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um var dados, por exemplo, né? Await. Aí eu vou fazer o seguinte, data contexto. E aí eu vou fazer a mesma coisa, set. Vou passar um cliente. E aí esse cliente eu vou fazer o seguinte, vou passar também por... Eu vou pegar um finders async. E aí eu quero pegar o ID. Beleza? Esse ID. Beleza. Teve os dados aqui. Tem dados, né? Então eu vou fazer o seguinte, tem dados aqui. Tem registro, né? Dados. Se ele for, eu posso até fazer assim, ó, já, se não tiver nada, eu já mato aqui. Se ele for nulo, o que eu vou fazer? Se ele for nulo, eu vou dar já uma exceção nele aqui. Eu acho que está errado o jeito que eu estou escrevendo. Acho que é isso. E eu vou dar uma exceção nele aqui. Aí acho que ele tem algumas coisas. Deixa eu ver se invalid. Peraí. Invalid. Esse aqui, ó. Invalid. Ele já tem algumas coisas. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um cara. E aí ele pode, por exemplo, dados. Ou assim, ó, o ID. E aí você pode passar aqui, ó, ID. O ID não foi encontrado. Beleza. Encontrado. Beleza. Então, se ele bateu aqui, não encontrou nada, já sai fora. Já sai fora, não bate em lugar nenhum mais. Senão, a gente vai fazer o seguinte, data contexto, remove, simplesmente isso, e passa aqui os nossos dados. Tá? E aí por quê? Aqui vai ter o ID necessário, as coisas, as informações necessárias. E aí agora a gente vem aqui e dá um save change. E aí matamos o nosso... Deixa eu só arrumar isso aqui que está bem bagunçado, né? Acho que eu tirei os caras daqui. Beleza. Deixei para cá. Deixa eu dar uma olhada se está tudo meio organizado. Bom, pessoal, as interfaces básicas, genéricas, estão feitas aqui. Pode ser que depois nós precisamos adicionar mais alguma que a gente ache necessidades aí que a gente precise usar e vamos usar em vários outros métodos, né? E a gente acha necessário. Se não, não precisa, né? A gente tem as genéricas e depois se a gente precisar criar outras que seja específica para cada método, a gente cria separado e não usa a interface básica aqui, tá? Dentro da própria interface a gente consegue criar mais interfaces dentro de outras interfaces. Mas isso eu vou explicar numa outra hora. Bom, pessoal, a aula finalizada, tá? Criamos, então, recapitulando aqui, a nossa interface básica e depois os nossos repositórios herdando, né, as nossas repositórios básicas, herdando da nossa interface base aqui e criamos todos os métodos necessários para que a gente possa fazer os nossos cadastros e buscar usuário e buscar dados, tá? Beleza? Bom, até a próxima aí. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir e dar um joinha aí para nós, para o nosso canal aí. Fica com Deus e até a próxima.